A verdade mais profunda sobre a rasga-mortalha, aquela que raramente aparece nas versões comuns da lenda, é que ela nunca foi um aviso de tragédia futura. Pelo contrário, diziam os antigos que seu grito só ecoa quando alguém, mesmo sem perceber, já começou a se despedir da vida. Esse é o ponto central que muda completamente a forma de entender a criatura. O som agudo, cortante, que parece rasgar um tecido invisível, não é ameaça do que virá, mas confirmação do que já se decidiu no silêncio mais íntimo da alma. A rasga-mortalha não chega antes, não escolhe, não procura. Ela apenas aparece quando a própria pessoa, no limite entre sonho e consciência, já aceitou seguir para além do que os vivos podem compreender. Durante muito tempo, essa revelação foi guardada pelas famílias mais antigas, aquelas que viviam em regiões afastadas, onde a noite ainda engole as luzes e o silêncio tem peso de pedra. Foi nessas comunidades que perceberam que a ave de grandes asas pálidas nunca surgia enquanto havia esperança verdadeira. Ela só se anunciava quando o corpo já cansará de lutar e a alma pairava num estado de entrega, quase como se estivesse esperando companhia para atravessar o derradeiro limiar. É por isso que muitos idosos ainda baixam a cabeça quando escutam um som ao longe, não por medo do futuro, mas por respeito à travessia do presente. Apesar disso, ao longo dos anos, muita gente se deixou levar pelas versões mais assustadoras, acreditando que a rasga-mortalha escolhe vítimas ou traz desgraça consigo. A verdade, porém, sempre foi mais sutil e profunda. Seu grito não abre a porta da morte, ele apenas marca o momento exato em que alguém deixa de resistir. E talvez seja justamente essa delicadeza terrível que faz a lenda sobreviver por tanto tempo, mesmo em meio à modernidade, como se ela carregasse um tipo de sabedoria que nenhum avanço humano conseguiu apagar. E antes de continuar aprofundando essa história, porque há ainda muito a revelar sobre encontros reais, testemunhos e origens que poucos conhecem, aproveite para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso ajuda a manter vivas essas narrativas que, mesmo antigas, continuam iluminando partes da nossa cultura que jamais deveriam ser esquecidas. Aliás, antes de seguirmos, quero que você compartilhe aqui nos comentários se já ouviu esse grito na sua região ou se conhece alguma variante da lenda. Essas memórias ajudam outras pessoas a lembrar de suas próprias histórias e deixam o vídeo ainda mais rico. E, se conhecer alguém que gosta desses mistérios do folclore, envie essa parte para essa pessoa. Às vezes, um simples relato reacende lembranças que andavam adormecidas. Entre todas as histórias que surgiram ao longo das gerações, uma das mais lembradas é a de Teobaldo, um homem que costumava zombar de qualquer superstição até o dia em que a lenda bateu à sua porta com a delicadeza fria de um destino que ninguém controla. Ele era conhecido no vilarejo por sua força e teimosia, e dizia que jamais perderia noites de sono por causa de um pássaro de mau agouro. Mas tudo mudou quando sua mãe, Dona Severina, adoeceu de repente, como se a vida lhe escorresse pelos dedos. O homem, tão firme diante de tudo, começou a sentir o peso da impotência. Ainda assim, insistia que aquilo não passaria de um susto, que não haveria espaço para despedidas tão cedo. Numa noite particularmente silenciosa, quando o vento parecia ter decidido parar para escutar a própria respiração, o inevitável se aproximou. Dona Severina lutava para se manter acordada, mas seu corpo parecia desistir aos poucos, como se cada suspiro fosse o fio de um tecido que se desfaz. Teobaldo estava ao lado dela, segurando sua mão, pedindo que ficasse, repetindo palavras que nunca havia tido coragem de dizer enquanto ela estava forte. Foi então que o som ecoou do lado de fora, um rasgo seco, cortante, que fez a lamparina estremecer e a alma do homem afundar dentro do peito. O grito da rasga-mortalha veio como um chamado antigo, algo que não precisava de explicação. Teobaldo sentiu uma onda de pavor e negação, como se pudesse impedir o que estava escrito no silêncio da madrugada. Correu para fora, mas não encontrou nada além da sombra de uma grande ave pousada no telhado, com os olhos brilhando como brasas geladas. Ela não se moveu, não ameaçou, apenas o observou. E nesse instante, ele compreendeu, não era um aviso, era uma confirmação. A ave não vinha em busca de sua mãe. Ela vinha porque a alma dela já estava se desprendendo, e aquela presença apenas acompanhava o último trecho da jornada. Quando Teobaldo voltou ao quarto, a respiração de Dona Severina havia cessado. Não houve dor, não houve luta. A partida foi tão silenciosa quanto um sopro. E, pela primeira vez na vida, ele não tentou explicar nada. Apenas se sentou ao lado dela e chorou, sentindo que a criatura não trazia medo, mas encerramento. A história se espalhou pela região como um lembrete de que a rasga-mortalha tem uma função que nenhum humano deveria tentar controlar ou entender completamente. E agora, antes de irmos para a próxima parte, me conte, você acredita que certos sinais aparecem apenas quando estamos preparados para enxergar? Compartilhe sua opinião nos comentários,
Porque muitas pessoas têm experiências semelhantes e acabam percebendo que não estão sozinhas. E se puder, envie este vídeo para alguém que gosta de histórias que misturam mistério, espiritualidade e tradição. Às vezes, uma narrativa assim encontra o caminho perfeito até outra pessoa. Como se percebesse aquilo que os outros só sentiam quando já era tarde. Ela não falava muito, mas seus olhos revelavam que entendia coisas que ninguém ousava perguntar. Com o passar dos dias, alguns viajantes começaram a adoecer, vencidos pelo cansaço, pela umidade e pela falta de repouso. Cada vez que isso acontecia, Celina observava a pessoa em silêncio, com um olhar calmo e ao mesmo tempo triste, e dizia que aquele que estava caído já havia sido chamado. Muitos interpretavam suas palavras como mau agouro, outros como um dom mal compreendido. Mas a verdade é que, desde o início da jornada, havia algo na mata que parecia acompanhar o grupo, algo que sussurrava entre as folhas e que apenas Celina conseguia sentir de verdade. O medo começou a se espalhar quando suas previsões passaram a se confirmar. Sempre que ela dizia que alguém estava perto da partida, a pessoa falecia dias depois, sem sofrimento, como se apenas tivesse se entregado ao descanso final. À medida que isso se repetia, o grupo passou a temê-la, acreditando que ela carregava algum tipo de influência sobre a morte. O medo, quando cresce, costuma tomar a forma de agressividade. E foi assim que, no momento de desespero coletivo, decidiram expulsar Celina, convencidos de que ela traía o mal para perto deles. Mandaram-na seguir sozinha pela mata escura, sem proteção. Ela não protestou, apenas caminhou para dentro da escuridão, como quem aceita um destino que já conhecia de antemão. Naquela mesma noite, quando o grupo acampou à beira de um riacho, um som rasgou o silêncio, um grito agudo, profundo, que fez todos despertarem com o coração acelerado. Outro grito ecoou logo depois, mais forte, mais próximo, como se estivesse anunciando algo inevitável. E então a viram, uma grande ave branca pousada na copa das árvores, com as asas abertas e os olhos brilhando como se refletissem luz de outro mundo. A presença dela era tão forte que ninguém conseguiu se mover. E, por um instante que pareceu durar uma eternidade, a criatura mudou de forma. As sombras e a luz ao redor dela se contorceram, e os viajantes juraram ver a figura de Celina surgir no lugar da ave, silenciosa, envolta por um brilho pálido. Era como se a alma da jovem tivesse se fundido à criatura, assumindo sua função de acompanhar os que estavam prestes a partir. Quando a visão se dissipou, um dos viajantes, o mesmo que havia caído de febre naquela manhã, foi encontrado sem vida, com o rosto sereno, como se estivesse dormindo. Esse relato se tornou o coração de uma crença que atravessou gerações. A rasga-mortalha seria o espírito de alguém que compreendeu a transição entre os mundos de forma tão profunda que se tornou guardiã daqueles que seguem o mesmo caminho. Uma presença que não ameaça, mas acompanha. Não assusta, mas conclui. E antes de irmos para a próxima parte, compartilhe aqui nos comentários se você já ouviu histórias parecidas, vindas de famílias antigas ou de regiões onde a noite parece guardar segredos próprios. E não esqueça de verificar se você está inscrito no canal. Muita gente assiste, gosta, mas acaba esquecendo de se inscrever. Ative as notificações para não perder as próximas partes desta história. Com o passar das décadas, a figura da rasga-mortalha deixou de ser apenas um relato contado ao redor do fogo ou uma lembrança distante de viajantes antigos. Ela se tornou parte do imaginário das pequenas comunidades espalhadas pelo interior do país, sobretudo daquelas onde o silêncio da noite ainda tem poder para despertar medos antigos. Nessas regiões, a lenda não é tratada como algo sobrenatural no sentido comum. Para muitos, ela é entendida como uma presença que caminha entre aquilo que é visível e aquilo que apenas o coração percebe. Existem famílias inteiras que cresceram ouvindo histórias sobre encontros com a criatura. Uma delas, bastante comentada entre os moradores de uma vila ribeirinha, fala sobre um pescador chamado Hélio, um homem que vivia sem pressa, sem medo e sem espaço para superstição. Ele sempre dizia que a única coisa capaz de tirar o sono de alguém era a própria consciência. Mas numa madrugada, enquanto remava sozinho em direção a um ponto de pesca mais distante, viu algo que o faria mudar completamente sua visão de mundo. O rio estava quieto demais, como se a água tivesse sido coberta por um vidro invisível. Nem os peixes quebravam a superfície. Nem os sapos cantavam. Nem o vento mexia nos galhos. Era como se a noite tivesse parado para abrir espaço para outra coisa. Foi então que Hélio ouviu um rasgo profundo, vindo de cima, cortando o ar como se estivesse abrindo a própria escuridão. O homem ergueu a cabeça e viu a silhueta de uma ave enorme, planando em círculos lentos, com asas que refletiam a pouca luz como se fossem feitas de um tecido antigo. Ela não parecia caçar, tampouco observar. Era como se estivesse cumprindo um percurso antigo, repetido inúmeras vezes ao longo de séculos. Hélio sentiu o corpo inteiro gelar,
não de medo irracional, mas de uma compreensão estranha, como se a criatura estivesse ali por um motivo que ele começava a adivinhar. Ao retornar para a margem, encontrou seu irmão, Jonas, sentado na entrada da pequena casa, apoiado em um banco, respirando com dificuldade. O homem havia escondido de todos que estava sentindo dores profundas havia dias, acreditando que passaria. Hélio correu até ele, mas logo percebeu que Jonas estava fraco demais. Minutos depois, antes mesmo do amanhecer, Jonas se despediu da vida em silêncio. Foi então que Hélio entendeu o que tinha testemunhado no meio do rio. Não era um aviso, nem uma ameaça. Era a presença antiga que surgia sempre que a alma de alguém começava a se desprender do que ainda prendia ao mundo. A rasga-mortalha não o seguia, ela acompanhava seu irmão. O relato de Hélio se espalhou rapidamente e se somou a tantos outros que reforçavam essa visão mais profunda da criatura. Ela não seria uma mensageira de desgraça, mas uma figura ligada ao instante exato da rendição espiritual. Um limite invisível onde o medo dá lugar à aceitação. As pessoas mais antigas começaram a tratar a aparição como algo solene, não desejado, mas respeitado. E, em algumas casas, acender uma vela na janela se tornou um gesto comum quando alguém parecia perto da partida, como forma de guiar a presença para que encontrasse o caminho com serenidade. Antes de seguirmos para a próxima parte, quero saber se você já ouviu alguém da sua família contar algo parecido, sobretudo pessoas mais velhas, que cresceram perto do mato ou de rios. Essas histórias ajudam a manter viva a memória do que somos e do que tememos. Escreva nos comentários, porque outras pessoas podem reconhecer suas próprias vivências nas suas palavras, e isso fortalece nosso espaço de troca. E se você conhece alguém que se interessa por lendas brasileiras, envie esta parte para essa pessoa. Histórias assim ganham ainda mais força quando atravessam várias vozes. Com o tempo, muitos pesquisadores de folclore começaram a revisitar relatos antigos sobre a rasga-mortalha, buscando entender como uma única figura conseguiu atravessar tantas gerações sem perder força. Eles descobriram que, em diferentes regiões, a criatura mudava levemente de forma, mas mantinha sempre a mesma essência, ser a anunciadora silenciosa da morte. Em alguns lugares, descreviam-na como uma ave negra gigantesca, com asas tão longas que pareciam tocar as árvores. Em outros, surgia como uma coruja de olhos desproporcionais, cujo vôo produzia um som que lembrava o rasgar de um tecido úmido. E havia também os que acreditavam que ela não era uma ave, mas um espírito ancestral que tomava a forma mais conveniente para sua tarefa. Apesar dessas diferenças, uma ideia permanecia imutável. A rasga-mortalha não perseguia, não atacava e não provocava o fim de ninguém. Ela apenas aparecia quando a vida já estava se encaminhando para um último suspiro. Para muitos estudiosos, isso revelava um traço profundo da cultura popular. O medo não vinha da criatura, mas da consciência da mortalidade. Ao ouvir o rasgo no céu, as pessoas não temiam o que viam, temiam o que entendiam. Era um lembrete de que tudo tem um limite, e que o tempo, por mais generoso que pareça, cobra seus retornos. Em uma pequena comunidade serrana, uma senhora de quase 90 anos, Dona Jandira, costumava dizer que a rasga-mortalha não visita quem está desesperado para viver, mas sim quem já está pronto para descansar. Ela contava que, quando seu marido adoeceu, ela ouviu o som característico do rasgo 3 noites seguidas. A cada vez, um arrepio subia por sua coluna, mas havia também uma estranha paz, como se a criatura anunciasse não o fim, mas a libertação. Na 4ª noite, quando o som não veio, ela enterneceu-se, pois sabia que o momento havia chegado. Minutos depois, o marido partiu, segurando sua mão com um sorriso fraco. Para Dona Jandira, a rasga-mortalha não a assustava. Ela a preparava. Outras pessoas, porém, reagiam de forma completamente diferente. Em algumas regiões, famílias inteiras se trancavam em casa ao menor sinal de silêncio animal, acreditando que isso precedia a aparição. Apagavam as luzes, trancavam portas e janelas, e rezavam para que a criatura passasse direto. O medo fazia com que cada sombra parecesse maior, cada farfalhar entre as árvores parecesse um aviso. O imaginário coletivo transformava noites comuns em verdadeiros rituais de vigilância. E, curiosamente, esse comportamento não diminuía com o tempo. Ao contrário, era repassado como uma herança emocional. Ainda assim, conforme novas gerações surgiam, algo curioso começou a acontecer. As pessoas mais jovens passaram a olhar para a lenda com outros olhos. Não negavam sua força, mas buscavam entendê-la para além do medo. Alguns a viam como uma metáfora sobre despedida, outros como um símbolo da passagem inevitável. E alguns, mais sensíveis às histórias de suas famílias, passaram a respeitá-la como parte de suas raízes culturais, uma espécie de guardiã que atravessa o tempo para lembrar o que preferimos esquecer. Chegamos, então, ao ponto final desta versão da história da rasga-mortalha.
mas não ao fim da própria lenda, que continua viva em cada relato, cada memória, cada noite silenciosa em que alguém olha para o céu e se pergunta se o que ouviu foi apenas o vento ou algo mais profundo. Se essa história despertou alguma lembrança sua, compartilhe nos comentários. Às vezes, uma experiência simples que você viveu pode ajudar alguém a lembrar de algo que também ouviu, mas tinha esquecido. E, se você quiser que mais pessoas conheçam essa narrativa, compartilhe este vídeo. Isso ajuda a manter viva a tradição e permite que novas vozes se juntem a essa conversa que atravessa o tempo.